Áudio 2, leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Podemos estar sinceramente errados. Os homens humildes são muito afortunados. Mateus 5:5. Às vezes confiamos muito no que pensamos porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança. Podemos sinceramente acreditar que algo é verdade, mas ainda assim estar completamente errados. Jesus nos avisou que não devemos confundir a sinceridade com a verdade. Quando acreditamos em alguma coisa, estamos convencidos de que ela é a verdade. Jesus ensinou que devemos ser humildes com relação ao que pensamos saber, porque só podemos conhecer a verdade a partir da nossa perspectiva pessoal. Quando eu estava na faculdade, um grupo de cristãos da contracultura costumava fazer pregações nos pontos mais frequentados do campus. Um deles pregava a mensagem de Jesus com toda a força. Eu ficava impressionado com a sinceridade e o poder de sua convicção. Tive certeza, depois de ouvi-lo durante meses, de que ele devia ter conseguido converter muitas pessoas. Certo dia perguntei-lhe: então, quantas pessoas você conseguiu atrair para Cristo com os seus discursos? Para minha surpresa, a resposta foi: na verdade, nenhuma. Mas isso não importa, é a nossa missão. Ele tinha a firme convicção de estar fazendo a coisa certa. O resultado não era tão importante quanto a sinceridade com a qual ele executava a tarefa. Nunca duvidei da sua autenticidade, mas questionei se o simples fato de ser sincero fazia com que estivesse certo. Na verdade, eu conhecia dezenas de alunos da faculdade que ficavam irritados com os sermões e se afastavam daquele Deus sobre o qual ele estava pregando, porque não queriam aproximar-se de alguém que parecia não lhes dar importância. Esse pregador ignorava uma importante verdade que Jesus exercitava: ser ao mesmo tempo fortemente convicto e bastante flexível requer uma grande força de caráter. As pessoas maduras conseguem ser corajosas o suficiente para se comprometerem com a verdade, permanecendo abertas à possibilidade de estarem errados com relação à maneira como a percebem. É isso que o conhecimento e a humildade se relacionam. Jesus disse: os homens humildes são muito afortunados, porque a pessoa rígida é a que mais sofre com a sua rigidez. Ele sabia que pretender ser dono da verdade pode ter efeitos profundamente negativos, porque apesar das nossas boas intenções, podemos estar sinceramente errados. Princípio espiritual: não confundam a sinceridade com a verdade. Vocês podem estar sinceramente errados. Não condene o que você não entende. Não condeneis e não sereis condenados. Lucas 6:37. Conheço uma antiga história a respeito de 3 cegos que encontraram um elefante. Quando lhes foi pedido que descrevessem o animal, cada um disse uma coisa diferente. Um afirmou que o elefante era como uma grande mangueira, o segundo que ele parecia um cabo de uma vassoura, e o terceiro que ele se assemelhava ao tronco de uma árvore. Cada um descreveu o animal a partir de sua perspectiva. Nenhum deles estava certo ou errado, todos estavam expondo o seu ponto de vista pessoal. Somos humildes quando percebemos que somos como cegos, limitados na nossa capacidade de perceber as coisas que estão bem diante de nós. Luke e Anne procuraram uma terapia de casal, porque haviam chegado a um impasse no seu relacionamento. Anne era uma pessoa muito espontânea, que expressava seus sentimentos mais profundos com facilidade. Luke era um homem de negócios bem-sucedidos e muito racional, que se preocupava com a família, sendo marido e pai dedicado. O maior problema que enfrentamos na terapia foi a dificuldade que Luke tinha com Anne, por considerá-la excessivamente emocional. Todas as vezes que discutia, ela chorava e se magoava.
e Luke ficava furioso, queixando-se de que ela se recusava a ser racional com relação às coisas. Quando procuraram a terapia, o relacionamento os havia colocado em dois extremos. Luke era frio e racional, e Anne a excessivamente emocional. Luke tinha sido criado para fazer sempre a coisa correta, independentemente de como se sentisse com relação a ela. Estar certo vinha em primeiro lugar. Os sentimentos eram de certa forma ignorados ou negados. Ser confiável era importante, os sentimentos só serviam para atrapalhar. Como Anne expressava seus sentimentos com muita facilidade, Luca frequentemente ficava confuso. Chegava a temer os sentimentos de Anne porque não sabia como reagir para ajudá-lo. Temos medo daquilo que não conhecemos. Oh, não, lá vai você de novo, queixava-se ele sempre que ela expressava como se sentia com relação às coisas. As emoções intensas assustavam Luke e por isso ele criticava as pessoas que as demonstravam. Não dou a mínima com relação a como você se sente a respeito do assunto. Vá simplesmente em frente, dizia ele. É claro que essa atitude só reforçava o comportamento emocional de Anne, piorando a situação. As coisas começaram a melhorar quando Luke entendeu que reagia negativamente aos sentimentos de Anne. Por não entendê-los, ele passou a compreender que os sentimentos não são bons nem maus, são apenas outra fonte de informações necessárias para que o casamento dê certo. Talvez Luke pudesse se beneficiar tentando entender como Anne se sentia. Ele contribuiu para a harmonia conjugal quando deixou de achar que a mulher era emocional demais e começou a procurar ver as coisas a partir da perspectiva dela. A atitude dele ajudou Anne a parar de se condenar por ter reações emocionais muito intensas diante das coisas. Ela não era excessivamente emocional. Era apenas uma pessoa que se sentia mal por ser emotiva, o que a fazia desmoronar sempre que se aborrecia. O fato de se permitir ter sentimentos possibilitou que esses surgissem e fossem resolvidos mais naturalmente. Luke e Anne ainda têm discussões, mas consegue superá-las muito mais rápido agora. Quando tudo volta ao normal, Luke frequentemente diz: "Sabe, estou feliz por termos conversado a respeito disso." As discussões passaram a ser mais produtivas quando um deixou de julgar o outro e procuraram entender as diferenças. Jesus nos advertiu das armadilhas que encontramos ao julgar os outros. Ele sabia que nossos julgamentos se baseiam em informações distorcidas por nosso modo de ser e que não correspondem necessariamente à realidade. Precisamos acreditar que sabemos a verdade completa a respeito das coisas e das pessoas para nos sentirmos seguros, achando que dominamos completamente a situação e que nada novo virá nos perturbar. Esse temor do desconhecido é a base da intolerância. Ele nos leva a julgar e rotular pessoas e coisas. Quando sentimos esse tipo de medo, condenamos o que não compreendemos. Princípio espiritual: ao julgar os outros, nós nos condenamos, livrando-nos da autocondenação. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. João 3,17. Kirsten começou a se tratar comigo porque estava sabotando a sua carreira e não conseguia entender por quê. Ela tinha conseguido chegar ao topo da organização e agora não conseguia trabalhar. Ficava paralisada devido ao crescente pânico de ser demitida. Estava quase incapacitada por sentimentos de insegurança. Foram necessários vários meses, mas finalmente conseguimos entender a parte por que ela estava arruinando seu sucesso. Kirsten não se sentia orgulhosa por causa das suas realizações. Na verdade, ela não sentia nenhum orgulho de si mesma. Sua autoestima era baixíssima e ela tentava compensar seus sentimentos com o sucesso empresarial e a riqueza material. Procurava parecer boa
externamente porque acreditava que era má por dentro. Estava nas garras da autocondenação. Kirsten passou a infância tendo que lidar com a mãe alcoólatra e tentando esconder do mundo a vergonha que sentia. Vivia quase o tempo todo assustada e envergonhada. A experiência foi traumatizante demais e apesar de a mãe ter parado de beber quando Kirsten era adolescente, ficaram marcas profundas. Ela achava que sentia ódio de si mesma devido à maneira como se sentia em relação à mãe. Acontece que não era a si mesma que ela odiava, e sim a mãe. Apesar dos horrores e humilhações por que passara quando criança, Kirsten jamais se permitira sentir raiva da mãe. Era como se tivesse o dever de enfrentar os problemas e fazer as coisas parecerem normais. Mas a verdade é que ela sempre se culpava pelos fracassos da mãe. Acreditava que se tivesse sido uma criança melhor, sua mãe não teria precisado beber e acabou acreditando que não merecia que a mãe se esforçasse para cuidar dela. Enquanto condenou-se por causa de sua infância miserável, Kirsten teve a certeza de não merecer ter sucesso na vida. Quando Kirsten começou a perceber o que estava acontecendo, as coisas mudaram. Quando se condenava, era como se o fracasso da vida fosse inevitável. Acreditou que nunca teria sucesso e ponto final. Quando tomou consciência de que nunca terei sucesso, não era um fato real, mas apenas uma crença criada para sua experiência de vida. Começou a melhorar. Os fatos não mudam, mas as crenças sim. Agora ela sabe que acreditou no seu fracasso durante anos e que as convicções podem mudar. Está criando novas ideias a respeito de si mesma e passando pelo processo de perdoar a mãe pelo que ocorreu na infância. Mas para isso foi necessário que ela tomasse consciência do ódio que sentia pela mãe. Jesus sabia que as pessoas são salvas ou destruídas com base no que acreditam. E a autocondenação é uma dessas crenças destrutivas. Kirsten passou a esforçar-se para sair dessa condenação causada pela força de sua crença. A parte mais difícil da terapia foi fazê-la descobrir que ela se condenava e se sabotava não por fatos reais, mas por causa do que acreditava ser verdadeiro a seu respeito. Quando ela percebeu isso, sua capacidade de mudar manifestou-se muito mais rápido. Todo mundo sente-se mal às vezes com relação à coisa que fez, mas algumas pessoas sentem-se mal a respeito do que não são. Elas se condenam e se tornam autodestrutivas se não descobrirem como mudar suas convicções com relação a si mesmas. Apresentar-lhes fatos raramente muda a atitude da autocondenação. Jesus ensinou que as crenças são modificadas pela fé e não pelos fatos. Ele não veio ao mundo para condená-lo. Ele não queria que as pessoas se sentissem mal a respeito de si mesmas. Em vez disso, desejava que elas se sentissem amadas por Deus. Jesus sabia que é saudável nos sentirmos às vezes culpados para podermos reparar nossas falhas e aprender com elas, mas que a autocondenação resulta na crença de que sermos maus é um fato absoluto que não pode ser mudado. A autocondenação não é humildade, é humilhação. Jesus queria que as pessoas se livrassem da condenação e não que ficassem presas a ela. Princípio espiritual. A autocondenação envolve a crença em uma mentira a respeito de nós mesmos. A verdade não é relativa. Que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Mateus 5,37. A senhora Parker telefonou-me em pânico. Seu filho Nathan tinha abandonado o 2º grau e sido preso por estar dirigindo embriagado. Ela temia que a vida dele tivesse ficado cada vez mais sem limites. Após alguns minutos de conversa, convidei a família inteira para fazer terapia. O senhor e a senhora Parker tinham uma única diretriz com relação a Nathan:
Só queremos que ele seja feliz. Achavam que estavam investindo em sua felicidade quando, em vez de colocar limites quando ele era criança, oferecer-lhe alternativas para que ele escolhesse. Por exemplo, em vez de determinar uma hora fixa de dormir quando o filho estava na escola primária, perguntar: Nathan, você quer ir dormir tarde e ficar cansado amanhã o dia inteiro ou prefere ir dormir agora e sentir cansado e bem disposto quando acordar? É claro que Natan preferia dormir mais tarde, o que fazia com que estivesse frequentemente cansado quando criança. O casal não queria ser autoritário com Natan, de modo que tentaram ensinar que tudo tem consequências dependendo das escolhas que fazemos. Mas na época Natan não tinha maturidade para entender isso, e essa atitude dos pais o deixava inseguro, achando que eles não sabiam o que fazer e por isso estavam sempre lhe perguntando o que ele preferia. A vida de Natan ficou descontrolada, porque lhe deram uma responsabilidade que ele não era capaz de assumir. Quando temos 7 anos e acreditamos que ninguém dirige o universo, chegamos à conclusão de que nada importa. Para Natan, a verdade era relativa e a realidade era como a criávamos. Na verdade, Natan precisava que seus pais soubessem das coisas. Como criança, ele precisava que eles estabelecessem limites, fazendo-o sentir-se seguro e que dessem respostas diretas às suas perguntas. Obrigar uma criança cedo demais a decidir por si mesmo pode ter consequências negativas. Natan necessitava aprender que a verdade não é relativa. Mesmo que cada um de nós a veja a partir de sua própria perspectiva pessoal. A vida ainda é bem difícil para a família Parker, mas está melhorando. O senhor e a senhora Parker admiraram que desejam outras coisas para Natan, além das que lhe permitiam. Eles querem que o filho seja respeitoso, responsável e uma companhia agradável. Eles sempre desejaram isso, mas achavam que impor seus desejos ao filho prejudicaria a felicidade dele. No entanto, à medida que os pais são mais claros com relação ao que querem dele, Natan está se tornando um rapaz mais feliz. Respeitar o ponto de vista dos outros não significa que tudo é relativo. Acreditar que a verdade é relativa é que nada realmente importa. É exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Mas tudo é importante. O que ocorre é que, apesar de a verdade ser absoluta, nós a percebemos de forma relativa. Foi isso que Jesus disse. Eu sou a verdade, João 14,6. Ele sabia que não compreendemos objetivamente as verdades mais profundas da vida. Nós nos aproximamos delas, sempre interpretamos o que percebemos, o que significa que nunca somos realmente objetivos a respeito a nada. Acreditar que a verdade é relativa significa afirmar que não existe uma verdade objetiva, de modo que cada um pode fazer o que quiser. Jesus ensinava a fazer do nosso sim um sim, porque queria que fôssemos pessoas de convicção. Princípio espiritual. Acredite na verdade com convicção, aproxime-se dela com humildade. Humildade não é passividade. Se alguém te ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém te ferir na face direita, ofereça também a outra. Mateus 5,39. Frequentemente dizemos que as pessoas passivas são humildes. É uma maneira de encontrar algo amável para se referir a pessoas que consideramos bastante incapazes. Raramente admiramos a humildade, porque a consideramos como o oposto da agressividade, que associamos ao sucesso. Jesus, no entanto, tinha uma visão diferente da humildade. Ele disse: agora que eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos devei lavar os pés uns dos outros. João 13,14. Jesus não se fez humilde na presença de outros porque possuía uma baixa autoestima. Ele escolheu servir seus apóstolos. Porque tinha consciência de quem era. Jesus era suficientemente confiante para assumir o papel de servidor. Ele sabia o status e o poder não tornam
uma pessoa importante. O que faz uma pessoa ser importante é a sua capacidade de servir os outros. A verdadeira humildade exige confiança em si mesmo. Para ser humilde, você precisa saber quem é e escolher servir os outros. Não se trata de modéstia causada pela insegurança. Dar importância a outra pessoa sem nos considerarmos diminuídos é a verdadeira humildade. Uma das alegrias quando criança era jogar dominó com o meu avô. Ele levava o jogo muito a sério. Fora criada em uma pequena cidade de Arkansas, onde a habilidade de um homem no dominó garantia sua reputação no raio de vários quilômetros. Um dia, na tentativa de ganhar a partida, agi impulsivamente procurando ver as peças do meu avô. A forma que o menino de 10 anos que eu era encontrou foi me inclinando para a frente e começando a derrubar todas as peças do jogo. Instintivamente, meu avô se levantou da cadeira horrorizado com o que eu estava fazendo. Quase ofegante e tenso, começou a retirar-se, mas parou no meio do caminho. Com a mesma rapidez com que um sorriso de quem sabe das coisas, pediu-me para ajudá-lo a recolher as peças a fim de retornarmos o jogo. Na hora achei esse comportamento estranho e só muito tarde vim a entender o que ele significava. Embora tivesse lutado para chegar aonde estava na vida, meu avô sabia que ganhar não era tudo. Para ele, o objetivo de qualquer jogo não era conseguir o maior número de pontos, era jogar de maneira e obter o maior respeito possível do oponente. Lembro-me daquele jogo de dominó com o meu avô porque ele se tornou um símbolo do nosso relacionamento. O importante para ele não era parecer capaz, ao contrário, era fazer com que eu me sentisse capaz. Ele deixou de brigar comigo quando derrubei as peças do jogo, não porque fosse passivo, mas para me ensinar algo a respeito da humildade. Foram necessários muitos eventos desse tipo na minha vida para que eu pudesse entender isso, mas meu avô ensinou-me de uma forma muito poderosa o que é a humildade. Ele a praticou concretamente. Ser uma pessoa passiva é recusar-se a ter uma atitude por causa do medo. Ser humilde é ter uma atitude devido ao amor. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou: se alguém te ferir na face direita, ofereça também a outra. Ele não disse: se alguém te ferir na face direita, dá meia volta e afasta-te. Jesus queria que as pessoas tomassem uma posição firme e tivessem uma atitude digna. O que ele estava transmitindo é que o amor é mais forte do que o ódio. Se as pessoas atacarem você por ódio, procure amá-las até a morte. Jesus viveu este preceito literalmente na sua vida. Ele preferiu uma vida mais curta, repleta de humildade e amor, do que uma existência mais longa, cheia de medo e passividade. Princípio espiritual. A humildade é a força sob controle. Por que os terapeutas precisam ser humildes? Abençoados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Eliane era uma mulher tímida que procurou a psicoterapia por causa de constantes relacionamentos fracassados. À medida que o tempo passava, foi ficando cada vez mais difícil encerrarmos nossas sessões na hora. Era como se algo importante fosse surgir nos últimos minutos de quase todas as sessões. E Eliane rompia em lágrimas e expressava sentimentos sofridos, o que tornava difícil para nós dois concluir as sessões. No início pensei que talvez as sessões de 45 minutos não fossem longas o suficiente para ela. Parecia que nossas conversas faziam um poço de emoções que havia dentro de Eliane entrar em erupção. Eu não queria atribuir a dificuldade em terminar a sessão ao fato de considerá-la excessivamente emocional, já que não gosto de ver as pessoas dessa maneira, pois parece que estou condenando quem expressa seus sentimentos. De repente entendi. Quando a sessão ia chegando ao fim, eu procurava terminar a conversa.
Eu não queria iniciar algo muito profundo, pois só nos restavam alguns minutos. Sem perceber, eu estava sutilmente cortando Eliane. Minha intenção era evitar trazer à tona qualquer coisa que não tivéssemos tempo de examinar para Elaine. Eu a estava rejeitando, como se dissesse que não queria mais ouvir o que ela estava sentindo. Quando percebemos o que estava acontecendo, o término das nossas sessões começou a transcorrer de maneira muito mais suave. O encerramento ainda doía, mas deixou de ser sentido por ela como uma rejeição. O que estava precisando de tratamento não era um problema no interior de Elaine, e sim o nosso relacionamento que necessitava de atenção. Jesus ensinou que os pobres em espíritos herdarão tesouros devido à sua humildade. Os terapeutas precisam ser humildes a fim de receber os tesouros que aparecem a partir de um bom relacionamento com os pacientes. Hoje, muitos profissionais acreditam que o relacionamento criado na terapia é que ajuda as pessoas. Os psicólogos precisam ouvir com muito cuidado cada paciente para juntos descobrirem de que maneira o relacionamento que está sendo formado pode levar à cura. Eles estão aplicando nos consultórios o que Jesus disse ser verdade e respeito de herdarmos o reino de Deus. Para Jesus, o agente de cura sempre pensa em si mesmo em relação aos outros. As pessoas não buscam simplesmente a cura. Elas formam um relacionamento com aquele que a oferece. E essa relação, se bem conduzida, contribui poderosamente para a cura. Princípios espiritual. A terapia é mais do que um processo, é um relacionamento. Jesus, o terapeuta, amai uns aos outros. João 15:17. Quando Sheila compareceu à primeira sessão, anunciou que eu era seu 7º terapeuta e que já conhecia seu diálogo. Tenho um distúrbio de personalidade e claro que você sabe que não existe cura para o meu caso, declarou ela. Nada causa mais medo no coração de um terapeuta do que o termo limítrofe, de modo que lhe dei total atenção. E como você chegou a essa conclusão? Perguntei. Minha última terapeuta deixou isso bem claro. Espero que você seja capaz de lidar com esse problema, porque preciso de alguém que saiba o que está fazendo, disse ela num tom hostil. Logo se tornou visível que a terapeuta anterior a havia rotulado de limítrofe, por causa dos seus relacionamentos intensos e instáveis, de acessos de raiva e de seu medo sufocante de ser abandonada. De fato, seus sintomas podiam levar a esse diagnóstico, que é um distúrbio difícil de ser tratado, pois os terapeutas sofrem agressões intensas dos pacientes durante o tratamento. À medida que o tempo foi passando, ficou óbvio que Sheila receava muito que eu a rejeitasse, por isso se empenhava desesperadamente para que eu a levasse a sério e me envolvesse com seu tratamento. As ameaças de suicídio, os telefonemas de emergência, as horas e horas da manhã, as ligações sexuais com desconhecidos e as violentas explosões emocionais no seu consultório tinham a intenção de intensificar o nosso relacionamento, porque ela vivia sob a constante ameaça de que ele poderia terminar a qualquer momento. Pude perceber que diagnosticar Sheila como um caso de distúrbio de personalidade limítrofe havia se tornado parte do problema. Se ambos estávamos esperando que Sheila agisse de um modo agressivo devido à sua deficiência, seria este o comportamento que ela manifestaria. Sheila não estava sofrendo de uma raiva patológica inata que a forçava à autodestruição. Era uma pessoa que estava desesperadamente tentando salvar a si mesma e o seu relacionamento comigo. Ela não estava tentando ser destrutiva, assim como a pessoa que está se afogando, não está tentando matar aquele que vem em seu socorro. O salva-vidas experiente sabe que as pessoas fazem qualquer coisa para se salvar, até mesmo arrastar o salva-vidas para o fundo.
Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Assim que percebi que Sheila não estava lutando comigo, mas lutando para salvar a si mesma, o nosso relacionamento. As lutas de poder entre nós começaram a diminuir. Concentrei-me, então, em compreender as suas tentativas desesperadas de relacionar-se comigo. Às vezes ainda é difícil conviver com Sheila, mas o comportamento agressivo, tão comum há alguns anos, melhorou. O diagnóstico inicial tornou-se menos importante porque ela se sente genuinamente ligada a mim e às outras pessoas. Hoje ela valoriza o fato de ser amada. Em seus sentimentos, Jesus dizia que, em vez de nos basearmos no dogma, devíamos nos apoiar em um relacionamento amoroso com Deus. A chave não era estarmos certos com relação às coisas, e sim desenvolver um bom relacionamento. Jesus pregou: eis o que vos condeno, amai uns aos outros. O amor é substância que faz os seres humanos formarem com os outros unidades indivisíveis. O amor é o termo espiritual para a conexão genuína que muitos terapeutas procuram estabelecer com seus pacientes. Muitos terapeutas afirmam que precisamos tirar a ênfase das teorias e dos diagnósticos técnicos e colocá-las sobre o relacionamento formado na terapia, tanto em relação à saúde psicológica quanto à salvação espiritual. A chave é deslocar a ênfase do conhecimento objetivo para a qualidade da relação. Esse ensinamento de Jesus é aplicado nos consultórios de muitos terapeutas. Princípio espiritual: o dogma não deve se tornar seu mestre. Encerramos o capítulo 1. Próximo capítulo 2, entendendo as pessoas. Elas são boas ou más? Um grande abraço para vocês. Espero encontrar vocês no próximo videobook. Grande abraço. Tchau, tchau.